Estamos aí, a gente já teve aula sobre a nossa principal fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus, está lá embaixo na pirâmide. A aula passada a gente viu a igreja como a nossa segunda fonte de sabedoria, e hoje a gente vai ver a natureza, a criação de Deus. Não à toa a gente leu um texto que a tia Keila já até comentou, né, sobre a criação, sobre a natureza, e depois a gente cantou um cântico que agradece a Deus por tudo isso, e hoje então a gente vai ter uma aula sobre essa fonte de sabedoria que é a natureza também. O que é a natureza? Por que ela é uma fonte de sabedoria? Em tese é isso que a gente vai tentar observar hoje. Mas que natureza? Será essa natureza aqui? O que vocês veem aí nas imagens? Um furacão, inundação, e um deserto que representa a seca, né? O que eu quero dizer com isso? A natureza, ela é inflexível, ou seja, para ela é isso ou não é, não tem meio termo. A gente não consegue dar opinião para a natureza, né? Ou está chovendo ou está seco. Inundações, secas, furacões, eles nos lembram o comportamento da natureza não pode ser evitado ou manipulado. Então, a natureza é uma fonte que vem diretamente do próprio Deus, e o ser humano, por mais que tente prever, por mais que tente ajustar uma coisa ou outra, no geral, o ser humano não domina a natureza, ele não consegue fazer isso. A gente consegue domesticar alguns animais, a gente consegue ajeitar o clima para algumas coisas que a gente precisa, fazer uma estufa ou algo assim. Mas o ser humano não consegue conter um furacão. O ser humano não consegue se desvencilhar de uma chuva torrencial que gera uma inundação. Ele consegue tentar sair correndo e se proteger de alguma forma, mas nem isso às vezes ele consegue. Então, o ser humano precisa se adaptar em meio à natureza que é inflexível. O clima, ele não pede a nossa opinião, né? A natureza nos lembra que existe um mundo maior do que aquele que nós criamos. Pouco tempo saiu numa revista, no Los Angeles Times Magazine, uma manchete que nem é cristã nem nada disso, mas a manchete diz assim, foi em 2017 isso: podemos viver em uma era de pós-verdade, mas a natureza não. A natureza, ela é a mesma. A gente pode dizer o que é verdade para a gente e o que não é. O mundo, pelo menos, diz isso, né? A gente sabe que não é assim que funciona. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Não existe verdades várias. Mas a natureza não funciona assim. A natureza é assim e ponto. E talvez seja por isso que a gente goste da natureza, sabe? Porque ela é a bela criação de Deus, e ela é o que é, e não aquilo que a gente quer que ela seja. A gente que precisa se moldar a ela, e como faz falta isso no nosso mundo hoje em dia. Então a gente olha para a natureza e fala, não, aquilo ali é diferente, eu gosto daquilo, eu vou buscar aquilo. Então por que a natureza é uma fonte de sabedoria? Por que a gente vai estudar a natureza? Primeira resposta, nessa introdução longa aqui que eu estou fazendo. Se a gente se torna mais sábio conhecendo a Deus, então, logo, né, depois disso, obviamente, a gente vai saber mais de Deus conhecendo a sua criação. Eu conheço mais a pessoa a respeito daquilo, quando eu conheço aquilo que ele faz. Então é igual conhecer pessoas normais, né? Normalmente você conhece mais a pessoa quando você conhece o trabalho dela, aquilo que ela produz, ou aquilo que ela já fez, aquilo que ela coloca à mão. Eu sei se ela é uma pessoa delicada, eu sei se ela é uma pessoa habilidosa, por diversas formas. Eu sei, por exemplo, se ela é uma pessoa poderosa. Dependendo daquilo que ele faz, eu conheço diversas facetas daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Se você quer conhecer mais um autor, por exemplo, eu coloquei o C.S. Lewis aqui, você vai conhecer mais lendo os livros dele, as obras dele, né? Mas não só escritores e artistas, pessoas normais também.
Você conhece mais as pessoas quando você vê aquilo que elas fazem e como elas fazem. Especialmente esse como também, né? Se é uma pessoa agitada para fazer, ou se é uma pessoa quietinha, calma, perfeccionista. Você já consegue deduzir algumas coisas das emoções da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, as obras de alguém nos ajudam a conhecer esse alguém, mas não nos ajudam a conhecer plenamente, mas é uma fonte de sabedoria. A gente já viu que para conhecer Deus da melhor maneira possível, a gente vai na palavra. Mas a gente não pode desprezar a criação. E isso nos leva à segunda resposta, né? Porque talvez você se pergunte, mas Deus não se revelou na palavra? Não é assim que eu conheço Ele? Não é suficiente, então, eu conhecer a palavra? Por que eu preciso buscar sabedoria na criação? Segunda resposta, porque a própria palavra nos diz que a sabedoria pode ser encontrada na criação de Deus. A Bíblia ela tem um conjunto de escritos aqui. Ela nos dá delimitações ou nos dá paradigmas daquilo que a gente pode aprender sobre Deus. Mas a gente expande esse conhecimento quando a gente olha a criação. O próprio Jesus tirou diversas ilustrações da própria criação de Deus e a gente vai ver isso. Mas vamos ler um texto que é interessante para a gente ter uma ideia ainda mais forte disso. Alguém abre em Provérbios 8, versículos 27 a 30. E antes de ler, só dar uma explicação. Provérbios, ele transforma a sabedoria em uma pessoa, tá? A sabedoria é uma personagem da história de Provérbios. Então, é a sabedoria que vai estar falando nesse texto. Então, a pessoa que lê, aí todo mundo tenha esse entendimento, tá? Quem achou aí pode ler. Provérbios 8, 27 a 30. Então, quem é o eu aí nesse texto, como eu falei, é a própria sabedoria. Quem está falando, né? Ou seja, literalmente, o mundo foi criado pela sabedoria, que ela fala, eu era a arquiteta na construção do mundo, mas também o mundo foi criado com a sabedoria, porque Deus utilizou da sabedoria para criar o mundo. Então, Deus criou o mundo com sabedoria e para usar então uma analogia com um computador, né? A sabedoria é o sistema operacional do universo. Como é que você mexe no computador? Ele é um bando de código, se você olhar por trás. Mas aí o que construíram? Construíram um negócio chamado sistema operacional, para você conseguir ver as coisas e mexer facilmente, clicar ali, aquilo ali abrir, e você ver um íconezinho ao invés de ver um código de programação. Então, a sabedoria é isso. Ela transforma as coisas para que nós possamos desfrutar da criação de Deus. Então, o mundo foi criado com e pela sabedoria. Então, não é para a gente desprezar a sabedoria. Não é para a gente desprezar a criação de Deus. A gente tem a sabedoria principal na Bíblia, mas ela se expande e nos mostra diversas coisas importantes a partir da criação do próprio Deus. E assim a gente o conhece melhor. Então, a Bíblia ela nos ensina também a observar a natureza e obter sabedoria dela. Vamos ler dois textos que mostram isso de uma maneira bem legal? Alguém lê Provérbios 6, 6 e outro abre em Jó 12, 7 e 8. Olha só, o autor de Provérbios, né, Salomão, ele observou a natureza, ele observou um animal pequenininho e ele então criou um provérbio que nos ensina bastante, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Formiga não para, ela carrega um peso maior até do que ela, muitas vezes. Então, se observa a natureza, você obtém sabedoria. Jó 12, 7 e 8. Olha só, Jó está falando ali para a gente observar a natureza e perguntar para os animais, para os peixes, até animal que não sei nem o nome ali, alimária, para que a gente então possa conhecer mais a respeito da sabedoria do próprio Deus. E até o homem mais sábio da história do mundo não negligenciou a natureza. 1 Reis 4:33. Quem aí lê para nós? Deixa eu deixar aqui. 1 Reis 4:33. Olha só, Salomão, o homem mais inteligente da história do mundo, mais sábio, ele estudou essas coisas. Estudou botânica, estudou os animais, o reino animal, diversos animais diferentes que ele cita ali. Para quê? Para obter mais sabedoria e conhecer assim mais o nosso Senhor, o nosso Deus. Só que tem uma coisa importante a respeito da sabedoria que vem da natureza. É importante saber, a natureza não é uma comunicadora de sabedoria como é um professor. Ela é indireta. Ou seja, a natureza ela não nos ensina didaticamente. Você vai ver alguma coisa no céu, um animal, a planta e tudo mais, você não vai ser didaticamente ensinado ali. Ah, estou te ensinando, a planta te falando, né? Ah, eu estou te ensinando isso e isso e isso. Não, é um ensino indireto. Você observa, você reflete naquilo e então você consegue aprender algo. Então não é um ensino didático e fácil. Você tem que meditar naquilo, você tem que se aprofundar naquilo. Por quê? C.S. Lewis diz uma coisa interessante, ele diz assim, a natureza ela é apenas a imagem, o símbolo, mas é o símbolo que a Escritura me convida a usar. Somos convocados a passar pela natureza para além dela e, então, em direção daquele esplendor que ela reflete de forma irregular. Ou seja, a criação, a natureza, ela não é Deus. Ela não é a palavra de Deus. Mas ela, de certa forma, reflete a sabedoria de Deus. Então eu tenho que aprender dela, refletir nela e então, a partir dela, ver o próprio Deus. Ou seja, a natureza ela não é um fim em si mesma. Ela não deve ser adorada como um Deus, como muitos fazem, né? Hoje em dia, talvez menos do que antes, né? Mas ainda acontece isso, animais são venerados e por aí vai. Inclusive, hoje em dia, né, animais são venerados não como deuses, mas quase isso, né? Nas mães de pet hoje em dia que tem e tudo mais. Animais são colocados acima de humanos e até de Deus para algumas pessoas. Eles são, a minha vida, se ele morrer, e se ele ficar mal, não sei o que e tudo mais. Então, pessoas olham para a natureza e tiram aquilo que não é para ser tirado dela, porque ela não é um fim em si mesma, mas ela reflete e amplifica a glória de Deus. Ela é um palco no qual Deus está no centro. Então a gente olha para a criação, olha para a natureza e tem que tentar entender, extrair sabedoria de Deus. Então é isso que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Essa foi a grande introdução da aula, tá? Então vamos tentar caminhar por esse caminho. Vamos entender o que a gente pode obter da natureza. Como é que eu posso conhecer Deus a partir da natureza? A natureza ela é chamada de o segundo livro, ou uma revelação natural. A gente já viu a revelação própria de Deus, que a gente chama de revelação especial, que é a palavra, e a natureza, a criação, é a sua revelação geral, a sua revelação natural.
é o que a gente vê na teologia, né, de duas formas. A revelação especial é a palavra de Deus, é a única que pode indicar o caminho de salvação. A natureza não me mostra o caminho para eu chegar até Deus. Ela me mostra que há um Deus. Mas eu preciso entender esse caminho, que esse caminho é Jesus, que ele fez a sua obra, ele morreu na cruz para perdoar pecados. E isso a natureza não mostra diretamente. Como eu disse, ela é indireta no ensino. Quem mostra isso é a Bíblia. Por isso que ela é a revelação especial de Deus. Só que a revelação natural é a sua criação. E alguns textos nos mostram a importância disso. Vamos abrir neles? Salmo 19, 1. E outro abre em Romanos 1, 20. Salmo 19, 1. Quem achou pode ler. Ou seja, se eu olho para o céu, se eu olho para a terra, eu olho para a criação de Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo a sua majestade, eu vejo que há um Senhor, eu vejo que há um rei que domina, que é soberano, que criou todas as coisas. Não é algo que veio do acaso. É algo planejado, é algo bonito, é algo complexo. A natureza é complexa. E ela me revela, então, um dedo sábio por trás. A criação me mostra isso. Romanos 1, 20. Então, uma segunda coisa extremamente importante que a gente aprende da criação. Ele está repetindo aí, né? Paulo está repetindo aí o que a gente já viu no Salmo 19, né? Os atributos de Deus se reconhecem na criação. Eu posso ver que Deus é poderoso, eu posso ver que Deus é sábio, eu posso ver que Deus é criador. E eu vejo isso nas coisas que foram criadas. Só que ele cita uma partezinha importante no final. Os homens, então, são, por isso, indesculpáveis. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se um homem chegar para Deus e falar assim, quando ele morrer, né, no final da história dele, né, ele virar para Deus e falar assim, eu não criei no Senhor porque o Senhor não se revelou, não se mostrou para mim. Aí Deus vai virar para ele e falar assim, era só você olhar para a criação que você saberia de mim e deveria me procurar. Ou seja, os homens são indesculpáveis. Tem um famoso filósofo, né, que ele fala isso, Bertrand Russell, né, perguntaram para ele, quando você morrer e você se deparar com Deus, porque você não crê em Deus, mas vai que você se depara com Deus, ele fala, qual que você vai virar para ele falar? Ele falou que ele ia responder para Deus assim, o Senhor não me deu evidências suficientes. Aí Deus vai falar para ele assim, você olhou o mundo? Você queria mais? Você olhou um animal, você olhou as árvores, você olhou as montanhas, você olhou os mares, os oceanos, o universo. Você queria mais que isso para saber que há um Deus? Então, os homens são indesculpáveis. A criação nos mostra isso. Os homens todos têm capacidade, isso foi gravado no coração deles desde o início, de conhecer a Deus, de saber que há um Deus. Então eles precisam buscar como é que eu chego nesse Deus. Aí é só a Bíblia que vai levar isso a eles. Cariza? Isso, a segunda opção que você me deu. A natureza não é suficiente para salvar, não é. Só Cristo é suficiente para salvar. A pessoa precisa saber o caminho. A natureza, ela precisa chegar para todo mundo. Isso, essa é a maneira ordinária de Deus. Ordinária no sentido de comum, frequente. É assim que Deus usa. Ele pode fazer diferente? Pode. Mas é raríssimo isso acontecer, tá? Ele salvar alguém sem o conhecimento direto da palavra. Por exemplo, ele pode fazer isso com bebês, né, que nascem e não entendem e são natimortos. Ou bebê que morre abortado, né?
Ele pode fazer isso. O bebê nunca teve contato com a palavra, mas Deus pode salvar dessa forma. Mas essa é a maneira extraordinária, não é a comum. A comum é a palavra precisa chegar, porque é ela que revela o caminho para chegar até Deus, que é Jesus. A natureza não revela isso. A natureza revela que há um Deus. Então, o ser humano precisa olhar para a natureza e falar: peraí, tem algo especial aqui. Cadê esse algo? Aí ele precisa... por isso que a gente precisa pregar, né? Para fazer com que esse clique que as pessoas têm tem algo especial nesse mundo. O que, que é? Aí o missionário vai lá, o pregador vai lá, o cristão vai lá e fala: é Jesus. É o caminho que te leva até Deus. Esse é o especial. Beleza? Então, tudo isso que eu quis dizer é que a Bíblia é a fonte primária, mas o segundo livro, né, a revelação geral, ele não deve ser desprezado. Mas os dois livros, eles não competem entre si. A própria Bíblia apresenta a revelação natural como um conhecimento prévio, tá? Paulo, inclusive, usa isso nas suas pregações. O que Paulo faz antes de pregar? Vamos ver? Antes de pregar o evangelho, né? Antes de falar da revelação especial. Vamos ver esses dois textos que mostram pregações do apóstolo Paulo. Alguém abre lá em Atos 14, de 15 a 17, e Atos 17, de 24 a 27. Lembrando, são duas pregações que Paulo está fazendo. Ele vai pregar o evangelho. Mas isso é o inicinho da pregação. Antes dele pregar o evangelho, o que ele está falando? São esses textos. Alguém lê para a gente, Atos 14, 15 a 17. Olha que interessante. Antes de Paulo entrar em Jesus e na redenção, ele trabalha com coisas que são palpáveis para todo mundo, né? Ele fala: esse Deus que é benéfico para vocês também, ele te dá chuvas, ele te dá da criação. Então, para se aproximar das pessoas que estão ouvindo o evangelho, Paulo fala da criação, da revelação do segundo livro, né, que é a criação. Atos 17, isso é lá no Areópago, né, quando ele está pregando aos romanos, aos gregos, desculpem, os atenienses. Esse texto é interessante porque Paulo está lá para pregar no Areópago, em Atenas, né? E os atenienses, eles têm milhares de deuses. E eles têm altares para vários deuses. E Paulo encontra um altar que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Aí Paulo chega nesse altar e fala: opa, vou usar isso aqui. Aí ele fala: vocês sabem quem é esse Deus que vocês dizem que não conhecem? Eu conheço. É o Deus que criou o mundo. Para fazer uma ponte, antes de falar de Jesus, o que ele usa? A criação. Todo mundo conhece a criação, todo mundo conhece a natureza. Ele fala: esse é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso que sabe de todas as coisas, que fez vocês, que fez o mundo e tudo mais. Então Paulo, ele usa o segundo livro como ponte para chegar no principal, que é o caminho do evangelho, que é Jesus Cristo. Tanto que no final, se você continuar lendo a pregação de Paulo lá em Atenas, ele vai e fala, chega em Jesus, fala que Jesus ressuscitou. E aí, quando ele chega nessa parte, alguns dos atenienses, né, daqueles que estão ouvindo ele, viram para Paulo e falam: estava interessante quando você estava falando do primeiro, mas desse segundo aí eu vou te ouvir depois. Eu vou deixar para lá. Por quê? Porque eles não queriam ouvir sobre Jesus, só rejeitaram. Mas Paulo usou a ponte que chamou a atenção deles, pregou o evangelho. Alguns vão rejeitar, mas o texto próprio diz também lá no final que vários ouviram Paulo e creram no evangelho de Jesus. Então, não são dois livros que competem entre si, mas eles são auxiliares. Claro que a Bíblia é o principal, mas o primeiro pode ser usado. Ou seja, Deus deu ao homem não apenas um livro que ele pode ler e pregar, mas um outro que ele pode ver, ouvir, cheirar, tocar, saborear. Essa é a criação de Deus. Eu posso conhecer Deus por meio de cada um desses sentidos. Você viu que eu usei verbos aí para cada um dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição e por aí vai. Paladar, né? Que eu coloquei ali também. Visão. Então eu conheço Deus por meio daquilo que ele colocou na sua criação. E aí vem a pergunta: tá, mas o que a criação
Opa! O que a criação revela sobre Deus? O que exatamente eu posso aprender de Deus na natureza? Então vamos ser mais específico, vamos ser mais didático. Romanos 1:20 a gente já leu, mas ele deu um resumo para nós. Vou repetir aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o que eu já posso aprender da criação? Os atributos de Deus. Aquilo que ele é, a forma como ele se apresenta, né? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, ou seja, eu posso saber que ele é Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, Romanos 1:20 é um resumo do que a gente pode aprender da criação sobre Deus. E isso é mesmo depois da queda, tá? A queda, o pecado, ele deixou a natureza um pouco mais disforme também, igual fez com a gente. Nós éramos perfeitos. Quando a gente pecou, nós caímos. Houve uma depravação total, não depravado no sentido, conotação sexual da palavra, mas depravado no sentido de que todo o meu corpo, todo o meu ser, toda a minha alma, de alguma forma foi desfeito, foi disforme, caiu. E a natureza também sentiu isso. A criação continua, mas mesmo assim a criação continua revelando o poder, os atributos e a divindade de Deus, mesmo depois dela estar sendo corrompida pelo pecado. E a primeira coisa que eu quero mostrar que a criação revela, nos ensina sobre Deus, é a diversidade de Deus. Eu até coloquei uma imagem aí sobre como Deus é criativo e diverso na sua criação. Você vê isso em todas as coisas. Eu coloquei ali, por exemplo, no próprio ser humano, né? Cores, jeitos, raças e por aí vai. Raças não, né? Etnias, né? Para a gente ser mais correto. Então Deus é diverso. E você vê isso em diversas coisas da sua criação. A gente leu o Salmo 104 hoje, que mostra muito bem isso. Quantos animais, quantas coisas das plantas, das paisagens são citadas ali naquele salmo. O nosso mundo é vasto e complexo, mas ainda assim ele é perfeitamente moldado e encaixado. Quantas coisas a gente pode ver na criação de Deus? Quantas flores, quantos frutos, quantos até tipos de animal tem de uma mesma espécie? Quantos tipos de cachorro você vê aí diferentes? Deus, então, tem... A criação mostra a sabedoria diversa de Deus. Deus é muito criativo. Sim. Uhum. Sim. Sim. Mostra a infinidade de Deus, exatamente. É impressionante, a gente tem que se impressionar mesmo quando vê isso. Por exemplo, o autor ele cita no livro que existem catalogadas mais ou menos 30 mil espécies de orquídeas no mundo. De orquídeas, uma florzinha. 30 mil espécies diferentes. É impressionante como Deus é diverso. Todo ano, se você olhar aí no catálogo aí de animais, de plantas, sempre vai ter coisa nova sendo catalogada. Porque o ser humano não explorou tudo e nem vai conseguir explorar tudo. A Carissa sempre me fala, ela gosta do oceano, ela sempre me fala que o homem só explorou 20% ou 30% do oceano até hoje, né? Menos da metade do oceano foi explorado pelo homem até hoje. O resto nem se conhece. Você nem sabe o que tem dentro lá, nas profundezas dos oceanos. Porque o homem nem conseguiu chegar lá ainda. Que dirá do universo, né, também. Então, é impressionante como Deus é diverso. Outra coisa que a gente aprende da criação. A grandeza de Deus. Essa imagem que eu coloquei, qual monte é esse?
Quem é bom aí de geografia? É esse mesmo, para falar. É o Everest. É o maior monte, né, maior montanha do mundo. E aqui é o universo. Quando a gente olha para isso, a gente tem um senso saudável de perspectiva de Deus. Qual que é o senso saudável? Saber que Ele é extremamente maior, que nós somos muito pequenos, mas ainda assim Deus nos fez maiores em importância do que cada uma dessas coisas. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Deus, ele é gigante, ele é extremo. Não é à toa que a Bíblia fala que nós somos pó. E nós somos mesmo pó, uma poeirinha no meio desse universo. Mas mesmo assim Deus nos fez maiores em importância. E isso vai nos revelar uma terceira coisa: o amor de Deus. O amor de Deus também é revelado na sua criação. E aí eu coloquei, né, as diversidades aí de animais, de flores, de frutos. A grandeza de Deus também revela o seu amor, pois Deus é eterno, onipotente e infinito e ainda assim se preocupou em nos escolher, nos amar e nos fazer seu povo. Mas o amor também se vê na beleza extravagante do mundo criado, disponibilizado a nós para cuidarmos. Você já parou para pensar que se Deus quisesse ter feito só pão para você comer, estava bom? Você ia sobreviver só com pão e água. Mas não, Deus fez 1 trilhão de tipos de alimentos diferentes e ainda fez formas da gente trabalhar esses alimentos para deixar eles ainda melhores ou mais saborosos. Eu fico pensando quem foi que conseguiu inventar o café. O cara foi lá, pegou, colheu, depois ele torrou, depois ele moeu, depois jogou água quente em cima e bebeu. Quem inventou isso, gente? Deus, ele fez tudo isso com uma sabedoria imensa para que a gente desfrutasse. Isso mostra o amor de Deus para nós. Deus, ele deu diversos animais diferentes, alguns para a gente ter do nosso lado, os animais domésticos, outros para a gente admirar. Quem não gosta de ir no zoológico ver, sei lá, o leão, o elefante? Eu adoro ver os animais grandes assim, porque eu fico impressionado quão grandioso é o nosso Deus, e essa beleza é importante. Mas não só isso, Deus, por exemplo, fez diversos tipos de flores também. Pessoas gostam de ver isso, não é? A gente tem a Keila Flores aqui. Ela já deve estar até enjoada de tanta flor que ela vê. Mas minha avó, por exemplo, minha avó ama. Minha avó ama, ela desce do carro, para o carro, desce, ela vai lá e colhe. Nossa, que flor bonita, para a gente admirar. Paisagens, locais, climas diferentes. Tem gente que gosta de gelado, tem gente que gosta de quente. Tem gente que gosta de um lugar mais seco, tem gente que gosta de um lugar úmido, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha. Olha tudo que Deus fez para que a gente pudesse desfrutar. Isso mostra o amor de Deus. Pode falar. Ah, aham. Você gravou aquilo, né? Sim. Aham. O céu de Brasília é sem igual. Aham. Sim. Eu, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas obviamente tem um porquê, né? A gente sabe de onde vem. Dificilmente a gente lembra. A gente pode lembrar das grandes construções do homem e tudo mais. É legal tirar foto no Cristo Redentor, sei lá, na Estátua da Liberdade. Mas a maioria grandiosa das coisas que a gente lembra de paisagens belas e tudo mais é da natureza. E tem um porquê isso, né? Que eu vou falar já já. E por fim, o amor de Deus ele também não é só revelado nessa diversidade, mas
O amor redentivo de Deus também é revelado na natureza, de uma maneira até diferente. Vou mostrar aqui. Nem só de coisas boas a natureza é formada. Há calamidades, devastações, pandemias. E nós esperamos por restauração tal qual a própria natureza espera, né, por restauração. Mas Deus mostra, até quando a natureza é feia, Ele mostra a beleza do seu poder e a promessa de renovação que Ele tem, de redenção, que estão à mostra. O que eu coloquei aí? O que a gente faz para as árvores crescerem mais belas? A gente poda, a gente joga o que está ali em excesso fora, a gente vai matando assim aos pouquinhos alguns galhos, para que ela então renasça mais forte. Da mesma forma, o adubo ali, né? Eu coloquei um adubo orgânico, frutos, plantas mortas, que você usa como ingredientes ali, né, de adubo para poder dar nutrição para a terra crescer e se desenvolver mais. Ou seja, Deus usa até a feiura, vamos dizer assim, da natureza para fazer com que ela desenvolva. Não é à toa que a própria história da redenção mostra isso, né? Deus usa a morte como preço para matar o pecado e renascer Jesus Cristo em sua ressurreição e trazer então nova vida para nós também. A natureza nos ensina isso também. Então, essa foi a parte bela da aula, né? O que ela nos ensina de Deus? A grandeza, o amor, a diversidade. Só que a gente vive num mundo insano. E a natureza e toda a sua sanidade, ela às vezes parece meio deslocada da gente na nossa insanidade. Deixa eu explicar isso. Infelizmente, hoje em dia a gente busca mais sabedoria no mundo virtual, no que a gente fala que é selva de pedra, né? Selva de concreto, do que observando a natureza. E isso está nos enlouquecendo nesse mundo. O autor diz assim: quanto mais estamos desconectados do mundo de Deus e fora de sincronia com seus ritmos naturais, mais somos propensos a não pensar em Deus, ou pensar em que nós mesmos somos deuses, ao dobrar a natureza, ou tentar dobrar a natureza à nossa vontade, nos separando assim da nossa principal esperança de sabedoria e saúde. Quanto mais a gente se afasta da criação de Deus para viver no nosso mundinho, na nossa casinha, no nosso mundo virtual, a gente se afasta de Deus também. A gente fica experimentando mais a vida de segunda mão do que de primeira, por meio de fotos, de experiências de outros. E qual que é o problema disso? Tem vários estudos a esse respeito, vou trazer alguns aqui. Primeiro, tem esse livro aí, que um cara escreveu, o nome dele é Richard Louv, sei lá como é que fala o nome dele, Louv. Uma coisa assim. Louv sem o E no final. Ele escreveu esse livro que chama A Última Criança na Natureza. E o autor desse livro, ele cunhou um termo que chama distúrbio de déficit de natureza. E ele mostra o perigo da nossa desnaturação, da nossa fuga da natureza hoje em dia. Especialmente nas crianças, né, que é o foco dele, por exemplo. Hoje as crianças estão vivendo dentro de grades, em chão de concreto, em dispositivos virtuais, muito longe do ar livre. No entanto, a natureza oferece algo que nenhum condomínio fechado ao mundo virtual podem. Um ambiente onde podem contemplar facilmente o infinito e a eternidade. Isso está moldando a nossa forma de ver as coisas. E as nossas crianças estão tendo problemas com isso. E aí um outro livro que vai ajudar também a gente, chama A Natureza Cura, da autora Florence Williams. Ela fez um estudo mostrando como a vida urbana tem mudado nossos cérebros, aumentando nossas chances de esquizofrenia, ansiedade, transtornos de humor. Além disso, o excesso de estímulos digitais fazem com que nossos cérebros fiquem sobrecarregados rapidamente, nos deixando mais lentos, piorando nossa memória. Por quê? Porque o mundo do jeito que é, lotado de informação, nos estimula e o nosso cérebro cansa.
E a natureza não, a natureza ela nos oferece menos opções. A natureza provê um ambiente mais limpo, com menos opções e menos informações, nos permitindo pensar e refletir mais profundamente. E estudos mostram que uma vida mais envolvida com a natureza nos deixa mais felizes e menos ansiosos. Esse negócio de opção, de escolha, é interessante. A nossa mentalidade é americana, né? Americanizada. A gente vem muito do que os Estados Unidos faz. E recentemente eu assisti um vídeo daquele TED Talks, não sei se vocês já viram, que é uma mulher que fala sobre a arte de escolher. E ela faz um estudo sobre escolhas, especialmente de pessoas de diferentes localidades do mundo, né? E o americano, e nós brasileiros, por tabela, a gente gosta muito de opção, a gente ama informação. Não é à toa que brasileiro e americano são os que mais usam rede social, internet, Google no mundo. Porque a gente ama informação, não sei porquê, a gente quer ter e tudo mais. E aí a gente gosta de escolhas, a gente quer ter escolhas para tudo. Mas será que isso é benéfico? E aí ela fez um estudo. Depois quem assiste, ela faz vários estudos, mas um me chamou a atenção em especial. Ela fala sobre uma pergunta que ela faz a casais que tem uma escolha muito difícil para fazer de pais. De filhos que nascem quase mortos, sem oxigenação no cérebro. E aí, os americanos, os médicos americanos, dão a opção para os pais. Você pode escolher tirar seu filho do oxigênio e viver com ele alguns minutos nos seus braços, ou você pode deixar ele nos aparelhos e ele vai viver por mais algum tempo, mas ele vai morrer, invariavelmente. Porque o cérebro dele, o corpo dele não consegue ter oxigenação. Então ele não vai viver. Então você tem essas duas opções. E aí eles jogam para os pais essas opções. Nenhuma delas é boa, nenhuma. Obviamente não, porque é péssimo. Um pai que não vai ter um filho, ou vai ver o filho morrer. Mas beleza, essa é a opção para os americanos. Ela fez esse estudo lá também, em algum lugar da Europa, não lembro onde. E lá na Europa, os médicos não dão a opção para os pais. Os médicos simplesmente tiram o bebê do oxigênio e entregam para os pais e falam: tenham seu momento com o seu bebê. Ele não vai sobreviver, eles explicam a coisa e tal, mas dão o bebê para os pais. E aí ela fez um estudo de perguntas para os pais depois. E ela vê os pais que tiveram opções e os que não tiveram opções. Qual vocês acham que tem pensamentos mais positivos do que negativos? São os que têm menos opções. Por quê? Sabe o que os pais europeus falam no final das opções deles? Eles falam assim: nossa, foi muito ruim o que aconteceu, mas pelo menos eu vivi com meu filho 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, não sei. Mas eles lembram do momento com os filhos, é o que mais volta à cabeça deles. Agora, quando ela perguntou para os pais que tiveram as opções, o que eles lembram? Eles lembram: meu Deus, e se eu tivesse escolhido a outra coisa? E eles ficam paranoicos, e eles não sabem o que eles fazem. E eles viram e falam: eu tive que escolher sobre qual a forma de execução do meu filho. Teve um pai que falou, sabe? Ou seja, as opções foram piores para esses pais do que para os outros. Às vezes a gente acha que ter escolhas é a melhor coisa que tem. Eu preciso de liberdade para escolher tudo que eu quero. Nem sempre. Especialmente para nós cristãos, às vezes é melhor a gente deixar para Deus. Fala: Deus, o Senhor que sabe. O Senhor me conduz. E eu sigo a partir daquilo que o Senhor fizer. Então, essa ideia de que ter várias opções é uma coisa boa, não. Nem sempre. E a natureza nos mostra isso. Ela é um ambiente limpo, ela é um ambiente mais belo, e que mostra que se a gente viver mais em contato com a natureza, nós vamos ser mais felizes e menos ansiosos. Não é à toa que hoje em dia, eu não sei se alguém conhece, tem crescido um tipo de terapia que envolve a natureza, onde médicos orientam um tipo de terapia que chama terapia da floresta, ou receitas da natureza, para que os pacientes... A receita do médico é: passa mais tempo no ar livre, passa mais tempo na natureza.
O remédio para você é esse: sai do computador, sai do seu celular, vai viver numa cachoeira um tempo. Sabe? É uma terapia que hoje está crescendo nos consultórios, nas clínicas de psicologia. Chama terapia da natureza, terapia da floresta. Inclusive, o autor ele cita um estudo que foi feito lá na Coreia do Sul, que eles pegaram alguns meninos que eram viciados em computador. Para uns, eles deram um grande ambiente para o menino desenvolver o computador lá, o jogo e tudo mais que ele fazia. E para outros, eles falaram assim: ó, vocês não vão ficar esse tempo no computador, vocês vão para a natureza, sei lá, não sei para onde que eles foram, mas sei lá, meio que se divertir na natureza, cachoeira, alguma coisa assim. E aí, no final, eles mostraram que os meninos que estavam mais felizes ou menos ansiosos e tudo mais eram os que foram para se envolver com a natureza. A gente acha que, meu filho vai ser mais feliz quando ele tiver aquilo que ele gosta. Ele gosta de videogame, então eu vou dar o videogame para ele. Será? O estudo que ele mostrou que não. Quando a gente está em contato com a natureza, isso nos deixa menos ansiosos e mais felizes. E por que a gente chega a essa conclusão? Os pesquisadores, eles tentam dar diversas respostas por meio de estudos e tudo mais. Mas como eu já tinha adiantado que eu ia falar sobre o que a Tchaqueira levantou, né? Para nós cristãos, a questão espiritual parece óbvia. Nos sentimos mais em paz quando a gente está com aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou é perfeito, é melhor. Então eu me sinto melhor quando eu estou nesse meio, quando eu estou naquilo que Deus produziu por Ele mesmo para nós desfrutarmos. E aí a gente chega numa outra parte. A natureza é boa. Eu falei que ela é fonte até de cura para a nossa insanidade. Mas é uma tolice, muitas vezes, que aparece de quando elevamos a natureza a um plano superior ao da humanidade. Há pessoas hoje em dia que veneram a natureza, outros dão mais importância a animais, plantas ou locais do que seres humanos. Mas a Bíblia diz que nós, humanos, somos imagem e semelhança de Deus, a natureza não. O ser humano é. Há pouco tempo eu preguei o Salmo 8, que ele fala que nós somos coroados de glória acima da criação. Ou seja, nós somos a coroa da criação. Não faz sentido ser um super protetor da natureza e desprezar o humano. Tipo, mover céus e terra para proteger as baleias, as tartarugas e ser a favor do aborto ao mesmo tempo, sabe? E o ser humano às vezes inverte as bolas nessa questão. Então, tudo que a gente viu na natureza, a gente vê no homem também. A natureza ela é complexa, ela é grandiosa e o homem também é. Nós somos altamente diversos e complexos no nosso corpo. Nosso corpo é extremamente poderoso para regenerar e fazer coisas que a gente nem imagina. É só você assistir às Olimpíadas ou ver o Guinness Book, que você vai ver até onde o homem consegue chegar. É impressionante o que Deus colocou de capacidade para o homem. Só que também há sabedoria em perceber o que o corpo do homem não pode. A gente é limitado, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a natureza constantemente lembra para a gente que a gente é pequeno, que a gente é frágil, quando ela em sua diversidade se mostra o quê? Mais rápida, mais forte, maior, mais poderosa do que a gente. E esse ensinamento é muito importante. É uma das lições mais importantes que a natureza nos ensina. Nós somos criaturas, nós não somos o Criador. Nós fomos criados. Nós somos menores do que aquele que nos fez. E Ele nos fez com um propósito para Ele. Isso é extremamente importante a gente observar na natureza. Isso nos deve fazer entender que a gente não deve ficar brincando com aquilo que Deus nos deu. É um presente que Ele nos deu, o nosso corpo.
A gente tem que cuidar do nosso corpo. Não é brincadeira quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. É para a gente cuidar dele. São presentes graciosos que o Criador nos deu, que ele é muito mais sábio do que a gente, fez cada coisa exatamente como deve ser. Só que hoje o mundo está invertendo isso de uma maneira absurda. Por exemplo, a gente brinca hoje de mudança de gênero, de mudança de sexo. Tem países que liberaram essa cirurgia para crianças. Criancinhas. Ela não se sente como um homem, vamos lá trocar. Ou então, não sei se você já ouviu um negócio que chama transhumanismo. Não? Já? Transhumanismo. É o homem tentando se juntar com máquina, com não sei o que e tudo mais, para tentar chegar na... Alguns até dizem, o homem em algum momento vai chegar na imortalidade. A gente tenta ser como o Criador, mas a natureza nos lembra que isso nunca vai ser possível. Nós somos criaturas. Oi. Aham. Sim. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Até essas coisas médicas, elas são úteis para corrigir alguma coisa que o homem se meteu, né? Por exemplo, a cirurgia bariátrica, mas mesmo assim, elas vão te salvar, porque você está num estado deplorável. Mas o resto da sua vida você vai ter algum problema por ter modificado aquilo. Hã? Tem gente que engorda para fazer a bariátrica, impressionante mesmo. Então, tem uma frase que ele coloca aqui: por mais que tentemos, os humanos nunca serão capazes de criar uma nova vida, sem o macho e a fêmea, né? Assim como um campo de sementes nunca brotará se existir apenas poeira sem água. A complementariedade de gênero não é uma ameaça, é uma construção. Mas como as costas, as margens dos lagos, as trilhas dos rios que amamos são uma fonte irresistível de beleza e vida. Ou seja, Deus fez as coisas da maneira como devem ser. E aí eu chego na conclusão da aula de hoje. A tolice de negar e destruir a criação. Vou passar bem rápido aqui, porque já acabou o tempo, né? A gente vive num mundo polarizado, né? Todo mundo sabe, né? Progressista para um lado e conservador para o outro e por aí vai. E um acusa o outro de uma coisa. Os progressistas acusam os conservadores de destruir a criação e os conservadores acusam os progressistas de negar a criação. As duas coisas estão erradas. Paulo mostra a tolice de negar a criação lá em Romanos 1. Né? Ele fala do erro de que é você não ver, não enxergar o Deus Criador na sua criação. E ele usa uma ilustração para isso, que é o homossexualismo. Né? Paulo usa isso lá em Romanos 1, 25 e 26, né? Que ele fala que o homem perverteu a forma natural que foi criada por Deus. Então, negar a criação é negar a sabedoria do próprio Deus. Você está dizendo, não, Deus fez errado, então eu vou fazer do meu jeito. Isso é erradíssimo, só traz problemas. Mas se negar é loucura, destruir também é. Se você não se importa em preservar, se você está nem aí em poluir, você está zombando do Deus e rejeitando a beleza e a sabedoria daquilo que ele fez. Então, os cristãos eles deveriam ser os melhores ambientalistas do planeta, né?
pois eles sabem que Deus os criou como administradores da sua criação. Como diz um autor bastante conhecido, Francis Schaeffer, ele diz assim: se eu amo o meu amado, meu Criador, né, eu amo aquilo que ele fez. E eu devo preservar e cuidar daquilo que ele fez. E eu termino a aula assim: que possamos então demonstrar nosso amor por Deus, amando a sua criação, apreciando ela, né, desfrutando dela, aprendendo com ela, tornando-nos sábios ao aceitarmos com gratidão que todas as coisas criadas dão glória a esse Criador. Que possamos unir nossas vozes como as estrelas dos céus, vagalumes e tudo mais, cantando até aquele hino, né, que a gente às vezes canta, né? Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia. Vamos orar ao Senhor para a gente encerrar, e se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado pela tua criação. Ela mostra como o Senhor é criativo, diverso, como o Senhor é grande e poderoso, mas como o Senhor também é amoroso, amoroso para com o seu povo, para com as suas criaturas, dando toda essa diversidade de coisas para que a gente possa desfrutar, se aproveitar delas e principalmente também ver o Senhor nelas e adorarmos e glorificarmos a Ti. Ó Deus, nos abençoe e nos ajude a ser mais perspicazes na observação da Sua natureza e que assim possamos amar mais o Senhor, tal como o Senhor nos ama por meio dela. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.